Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia do nosso ciclo de palestras. Hoje será mediado pelo Gabriel Canassa. E só lembrando a vocês que as palestras já estão disponíveis no canal, tá bom? Então vocês já podem acessar. Só lembrando também que hoje terão alguns QR Code durante a apresentação. Quem não conseguir acesso pela câmera será enviado pelo chat também. Dúvidas, aquele mesmo esquema, pode mandar aí no chat que será respondido ao final de cada palestra e também um link de presença. Então, desde já, boa apresentação para o Gabriel, vou dar uma lidinha aqui no currículo dele. Ele é médico veterinário pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, fez estágio curricular em laboratório clínico pela Unifil e patologia veterinária pelo VetPat e atualmente R1 em laboratório clínico veterinário pela Unesp. Então, bom ciclo para todos e até já. Boa noite, pessoal. Vou transmitir aqui a palestra. Está aparecendo na tela, certinho? Para todo mundo? Joyce, consegue me dar um retorno? Está aparecendo certo? Tá sim, Gabriel. Tá tudo ok. Tá. Então, boa noite, pessoal. Obrigado para todo mundo que está aqui hoje, nessa terça-feira à noite. E hoje eu vou falar sobre os derrames cavitários, então, desde a parte da coleta até a interpretação. Eu espero esclarecer algumas dúvidas que a maior parte de vocês tem na hora de pegar um laudo, de interpretar, de saber, apareceu aqui um tal termo, entender melhor e correlacionar, né? Levar depois para um diagnóstico e depois para um tratamento para o seu paciente. Então, antes de começar, né, de falar da parte de coleta, parte de interpretação, é importante a gente entender alguns conceitos. Começando, então, a gente tem que entender o que é uma cavidade. Uma cavidade corporal, ela é qualquer área do corpo que esteja circunscrita e parcialmente isolada do resto do corpo. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, nessa figura do equino, a cavidade torácica e a cavidade abdominal, que é separada pelo diafragma. E a gente também tem que entender o que é uma efusão, então um derrame. Nada mais é do que um acúmulo anormal de líquido em qualquer cavidade revestida por duas membranas serosas. Então, a efusão ela pode acontecer tanto no pericárdio, então uma efusão pericárdica, abdominal ou então pleural. E agora, a partir a gente tem que entender um pouco da parte de fisiologia, antes de chegar no finalmente da parte de interpretação, que acaba sendo importante. Então, reparem que no slide anterior eu falei do acúmulo anormal de líquido, porque ele está presente de forma fisiológica nas cavidades. Ele tem como principal função a lubrificação. Então, para que as vísceras não criem um atrito uma com as outras, os órgãos não entrem em atrito, tanto também com a parede, né, abdominal ou torácica, é importante, né, a presença desse líquido. A gente tem que entender também o que é as forças de Starling, que nada mais é do que a relação entre a pressão hidrostática e a pressão oncótica. Então, o que acontece é como se fosse uma briga entre a pressão hidrostática, que quer empurrar o líquido para fora dos vasos, enquanto existe a pressão oncótica, que quer deixar esse líquido dentro do vaso. Como que funciona? A pressão hidrostática nada mais é do que a presença do sangue dentro dos vasos, que vai empurrar, então, né, nas paredes e vai forçar a sua saída. Enquanto isso, a gente tem a pressão oncótica, que vocês se lembrarem lá da osmose, então o gradiente com maior concentração vai puxar, certo? Com maior quantidade de solutos vai puxar a água. Nesse caso, dentro dos vasos, a gente tem como principal, né, soluto, que vai puxar essa água, as proteínas, representadas pela albumina. Mas o que acontece é que nessa briga, acaba que a pressão hidrostática acaba vencendo, mas por pouco. E esse mecanismo ele tem que ser compensado, porque senão existe um acúmulo de líquido, né, em todas as cavidades, de uma forma patológica. Então, por isso é importante, né, a presença da drenagem linfática. Então, os vasos linfáticos, eles vão drenar esse líquido que foi, né, dentro dessa briga, né, os vasos linfáticos vão drenar esse líquido, e depois vai para o ducto torácico e a veia subclave esquerda. Então, como acontece o acúmulo de líquido? É alguma alteração dentre esses mecanismos. É o que a gente vai falar mais para frente, mas então, uma alteração na pressão hidrostática, na pressão oncótica ou nessa drenagem vai levar a esse acúmulo de líquido. Aqui, então, a gente tem os mecanismos, né,
de acúmulo de líquido. Pode ocorrer pelo aumento da pressão hidrostática capilar, pelo aumento da pressão oncótica capilar, pela diminuição da pressão oncótica capilar, por uma obstrução linfática, pelo aumento da permeabilidade capilar, ou então pela ruptura de vasos ou vísceras. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes, é uma associação entre esses mecanismos. Então, pode estar presente tanto uma obstrução linfática, quanto também uma diminuição da pressão oncótica capilar. Esses mecanismos acabam se associando e causando também um aumento de uma efusão. Começando, então, pelo aumento da pressão hidrostática. Como eu falei para vocês, a pressão hidrostática ela é a força que o sangue exerce nas paredes. Então, a passagem do sangue pelos vasos exerce uma força, certo? E faz com que haja um certo extravasamento de líquido. Quando que essa pressão hidrostática vai estar aumentada de forma patológica? Quando há um comprometimento do retorno venoso. Então, aqui a gente tem os exemplos de algumas doenças, né, que podem causar esse comprometimento do retorno venoso. Então, uma insuficiência cardíaca congestiva, né, vai levar ao acúmulo de sangue, né, um menor débito cardíaco, um menor fluxo de sangue. Esse sangue acumulado vai exercer uma maior força sobre as paredes e, consequentemente, um extravasamento de líquido. Pode ocorrer também, né, pelo mesmo mecanismo, a pericardite constritiva, uma obstrução ou uma compressão venosa, então leva ali a uma estase de sangue, uma hipertensão arterial. Pode ocorrer também uma hipertensão portal. No caso onde há uma fibrose do tecido hepático, há uma grande dificuldade do sangue permear o parênquima do fígado. Então, o que acontece é que há uma pressão, uma hipertensão portal, né, local, e isso pode levar também ao extravasamento de líquido para fora dos vasos. Pode ocorrer também uma diminuição da pressão oncótica. Então, lembrando, a osmose, né, o que acontece? Os solutos, eles atraem a água. Então, a presença da albumina dentro dos vasos faz com que se consiga manter essa água dentro do vaso. Então, no caso de uma hipoproteinemia, né, uma diminuição da quantidade de albumina, por exemplo, vai haver uma diminuição da quantidade de solutos e isso vai causar uma efusão. Então, a hipoproteinemia, ela pode ser tanto por uma perda, uma diminuição de produção, né? A gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, uma glomerulonefrite, né, uma nefropatia, onde então vai haver a perda dessa proteína pela urina. No caso de uma hepatopatia, onde há então a diminuição, né, a gente sabe que o fígado é o sítio de produção da albumina. Então, uma menor produção de albumina vai levar também a uma hipoproteinemia. No caso de desnutrição, então, um animal que não se alimenta direito, se ele não ingere a proteína, não tem como ele ter ela também dentro dos vasos. Em caso de má absorção, então uma enteropatia, certo? Um aumento de fluxo do fluxo intestinal, não vai ter como absorver de forma adequada todos os nutrientes, incluindo as proteínas. E também em caso de parasitismo, que daí vai ser o consumo, né, das proteínas também. Pode ocorrer também um aumento da permeabilidade capilar. Então, isso ocorre em processos inflamatórios, processos infecciosos, onde há uma vasculite, ou seja, uma inflamação dos vasos. O que acontece, então, é uma contração das células endoteliais. Então, há um aumento do espaço entre elas. Com isso, vai haver um extravasamento de líquidos, de proteínas e de células. Com a vasculite, também há a lesão das células, então esse espaço vai estar ainda mais aumentado. E, além disso, a presença desses leucócitos, né, para fora do vaso, existem citocinas, né, que atraem mais leucócitos e vão gerar uma maior inflamação também. Pode ocorrer também uma obstrução, uma ruptura linfática, né? No caso, como eu falei para vocês, naquela briga, que a pressão hidrostática ganha, né, extravasa um pouco de sangue, de fluido. O que acontece, no caso de uma obstrução, é o impedimento da drenagem do líquido solar. Então, de forma fisiológica, o que acontece nessa imagem é a drenagem. No caso de uma obstrução, essa drenagem fica impossibilitada, então vai haver um aumento da pressão oncótica e hidrostática tissular, ou seja, do tecido. Com isso, né, o aumento de pressão oncótica e hidrostática tissular vai acabar gerando um maior extravasamento de líquido, porque da mesma forma que a pressão oncótica funciona dentro do vaso, ela também funciona fora. Então, se tiver uma grande quantidade de proteínas fora do vaso, também vai haver
esse líquido também vai sair do vaso, entendeu? E possíveis causas, então, neoplasias, que podem acabar ali causando uma obstrução, né? Seja uma massa, por exemplo, um trauma, então uma ruptura de um vaso linfático, e também no caso de cardiomegalia, né, como é um aumento do coração, pode haver ali a compressão do ducto torácico, gerando então uma obstrução e consequente acúmulo de líquidos fora dos vasos. Bom, falar um pouquinho sobre a parte de colheita e armazenamento. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma indicação antes de fazer a coleta. Então, um animal, por exemplo, com efusão pleural, o principal sinal clínico, ele geralmente apresenta uma dispneia, né, um abafamento durante a auscultação. Então, pode ser feito exames de imagem, né, como, por exemplo, um raio-x, para que se constate a presença de líquido e aí sim seja feita a drenagem. Ou então, no caso de uma efusão abdominal, pode ser feito, o animal geralmente chega, né, com o abdômen distendido, pode ser feita a prova de balotamento, ultrassom, para que seja confirmada a presença de líquido, e aí sim, né, pode-se partir para uma coleta. É importante, durante toda a coleta, que seja feita uma adequada proteção física, tanto para o paciente não se machucar, quanto também não machucar a gente. Durante a coleta, pode ser feita uma anestesia local, para o conforto do paciente, ou até mesmo uma anestesia geral. No caso de uma pericardiocentese, tem que pensar que a gente está funcionando o coração. Então, o animal, se estiver muito agitado, pode acabar sendo necessário. Sempre antes da coleta, fazer a realização de tricotomia e antisepsia no local de punção. E após a coleta desse líquido, ele deve ser armazenado, né, em um tubo com EDTA e um tubo seco. Então, o tubo com EDTA será para avaliação de proteínas do exame citológico, né? Não pode coagular, então como é que seria feita uma avaliação citológica se tem a presença de coágulos? Às vezes a gente quer avaliar a quantidade também de proteínas relacionadas à coagulação, também não teria como. E também é feita no tubo seco, né? Pode ser utilizado tanto a própria seringa da coleta, como também pode ser utilizado um tubo sem gel, e aquele tubo também que não tem ativador de coágulo, tá? É um tubo seco mesmo, onde é feito o exame físico e o pH. O pH é feito justamente no tubo seco, porque a gente tem que lembrar que o EDTA, ele é um ácido, né? Então, ele vai alterar essa propriedade sempre quando a gente for fazer a avaliação, por isso é importante ser feito no tubo seco. Sobre armazenamento, caso essa amostra não possa ser enviada de forma imediata para o laboratório, é interessante que ela seja refrigerada, de 2 a 8 graus Celsius, por até 12 horas. No entanto, se essa refrigeração for ultrapassar a margem de 6 horas, é interessante que seja pelo menos realizada a confecção da lâmina, porque dessa forma a gente tem uma preservação, né, das estruturas celulares e possa ser mais bem avaliado depois no laboratório. Falando então sobre a toracocentese, em pequenos animais, ela é realizada entre o 7º e o 8º espaço intercostal, na região ventral, sempre para evitar, né, qualquer punção de vasos ou de nervos. E equinos é feito em 6º espaço intercostal ou 5º espaço intercostal, respectivamente, no lado esquerdo e depois do lado direito. Ruminantes e suínos é feito no 5º espaço intercostal, do lado esquerdo, ou no 4º espaço intercostal, do lado direito. Durante a coleta, é importante utilizar uma válvula de 3 vias, para que se não seja perdido a pressão negativa, né, durante a toracocentese, e também para que não seja levado nenhum tipo de contaminação, né, nenhum tipo de micro-organismo para dentro do animal. Pode ser utilizado catéter de tamanho 21G ou 23G e uma utilização de uma seringa de 10 ml. A posição ela pode ser em decúbito external ou em estação, e é importante de que durante a aspiração ela seja feita de forma lenta, para que evite que o animal acabe ocasionando uma descompressão. A abdominocentese ela é realizada 2 centímetros caudal à cicatriz umbilical em pequenos animais. E em equinos, ela é feita no ponto mais baixo da linha média e a posição, geralmente do decúbito dorsal, lateral ou estação. Durante a coleta, né, ela pode ser utilizada agulhas 20G ou 22G, ou então, se preferir, um catéter 18G.
Aí vão ser utilizadas seringas de tamanho variável, dependendo da quantidade, da suspeita da quantidade de líquido presente no abdômen, né? E é interessante, sempre antes da coleta, realizar, esvaziar a bexiga desse paciente para que seja, para evitar a função errônea, né, da vesícula urinária. Também pode ser feita a pericardiocentese, né? O local é na altura da junção costocondral, entre o quarto e o quinto espaço intercostal. A posição em decúbito external ou lateral esquerdo. E na coleta também é importante utilizar uma válvula de 3 vias, e pode ser utilizada também uma mangueira extensora. A válvula de 3 vias também pelo mesmo motivo, né? Porque a gente está entrando no tórax, então ela é um tipo de contaminação para dentro do animal. E também pode ser utilizado seringas de 20 ml, agulhas 16G ou 18G. E durante a coleta, é importante que ela seja guiada pelo ultrassom, né? Porque é muito difícil você acabar funcionando no local exato, né, do pericárdio, sem o auxílio de imagem. É uma coleta que é difícil, né? Acaba que, às vezes, é necessário uma sedação, nem sempre, porque animais com efusão pericárdica, eles geralmente estão descompensados, então são animais que já estão muito apáticos. É necessária feita uma anestesia local, né, para melhor função, né, e mais conforto do paciente. E é importante ser realizado o eletrocardiograma durante a punção, porque quando a agulha encosta no epicárdio ou no miocárdio, isso é percebido pelo eletrocardiograma, então você sabe que você está no lugar errado, porque você quer funcionar o saco pericárdico, não chegar até o epicárdio ou o miocárdio. Falando agora sobre o exame físico, sobre o volume, o mais importante para o laboratório é saber se a amostra é suficiente para ser representativa, mas para o clínico é importante a quantidade de líquido que foi retirada do animal. A cor ela varia muito, de acordo com o tipo de efusão, a gente pode ter um tipo diferente de suspeita. No caso dessa imagem, né, a gente pode ver uma cor esbranquiçada, um aspecto leitoso, meio iogurte, assim, né? Essa aqui é uma efusão quilosa, mas que também há associação, houve associação nesse caso, no aumento de uma pressão hidrostática, então também há presença de hemácias. Uma efusão quilosa, geralmente ela é branca, aspecto de leite mesmo. Nesse caso, quando tem um pouco de hemácia, ela fica com esse aspecto rosa. Numa efusão, por exemplo, hemorrágica, a gente espera uma cor avermelhada. Numa efusão, por exemplo, devido a uma CIT, né, a diminuição da pressão ocótica, a gente espera já uma cor, uma cor incolor, na verdade, né? Sobre o aspecto, ele está muito relacionado com a presença de celularidade. Então, o aspecto ele pode variar de turvo, límpido a discretamente turvo. Então, um aspecto turvo indica a presença de uma grande quantidade de células. A densidade é avaliada no refratômetro, né? Ela indica a quantidade de solutos. Então, ela não é influenciada pela quantidade de células, tá? E também é avaliada quanto à coagulação. A coagulação, ela dificilmente ocorre, vou falar um pouco disso mais para frente, mas ela dificilmente ocorre quando a gente faz a coleta de uma efusão, porque a serosa, ela possui propriedades anticoagulantes. Então, o que aconteceu? Pode ter acontecido, né, no caso de uma coagulação. Uma inflamação muito intensa, né, houve o consumo, então, desses fatores de coagulação, ou então, no caso de uma punção iatrogênica, no caso, a gente vai falar sobre hemorragias, uma punção direta do vaso pode acabar coagulando, ou então uma hemorragia aguda também pode acabar coagulando. E a gente avalia, claro, a coagulação utilizando o tubo seco. Falando um pouco sobre o exame químico e o bioquímico, aqui do lado a gente tem a fita reagente, então são avaliados alguns parâmetros, né? Essa fita reagente que a gente usa para urinálise, também utiliza aqui no derrame. Então a gente avalia quanto ao pH. O pH geralmente o correto, né? Fisiologicamente, né? Ele é o mais esperado que ele seja próximo do neutro, porque ele provém de líquidos orgânicos. A quantidade de proteína, né, que varia ali de 1, 2 até 3 cruzes, mas é um método semi-quantitativo. É interessante a gente fazer a dosagem bioquímica de proteína, na maioria das vezes. Fibrinogênio, ele estaria, mas na verdade deveria estar, né? Mas falando sobre fibrinogênio, ele é avaliado em casos de inflamação
ele pode estar aumentado. Sangue oculto, né, presença, então, de hemácias, e também vai detectar se tiver presença de hemoglobina. E presença de glicose, que o esperado é que esteja ali de 1 a 2 cruzes, né, porque, como eu falei, o derrame ele vem do líquido orgânico. E no caso de uma diminuição da quantidade de glicose, a gente espera uma alta celularidade, ou então até mesmo a presença de micro-organismos, né, que estão consumindo essa fonte de energia. Também pode ser feito, eu vou falar mais para frente, de cada um, algumas dosagens bioquímicas, no caso de efusões específicas, né, de triglicerídeos e colesterol, para diferenciar quilo de pseudoquilo, amilase e lipase, no caso de pancreatite, potássio e creatinina, no caso de um grupo eletrônico, e de bilirrubina, no caso de bilirubina. Bom, depois dessa parte de exame físico e de exame químico, a gente vai fazer a contagem das células de análise citológica. Então, a contagem é feita em câmara de Neubauer, e a gente vai ter o total de hemácias e o total de células nucleadas. Depois, a gente parte, né, para a citologia, onde a gente vai fazer tanto diferencial, então você vai saber a quantidade, tantos por cento de neutrófilos, tantos por cento de macrófagos, tantos por cento de células mononucleares, e também é avaliada a morfologia. Aqui do ladinho eu coloquei algumas células, algumas alterações que podem estar presentes, né, na análise citológica. Então, a presença de neutrófilos degenerados, ela indica a presença de bactérias, uma vez que as bactérias elas produzem toxinas, que alteram a permeabilidade da membrana celular. Então, esses neutrófilos eles vão estar com cromatina frouxa e também edemaciados. Pode estar presente picnose, que é o caso de células que estão em processo de apoptose, então há uma condensação do núcleo. Presença de citofagostose, né, que pode acontecer tanto dessas células mais velhas, quanto também de debris celulares, ou então até mesmo neutrófilos que fagostaram micro-organismos, e que depois o macrófago fagocita essa célula. Pode estar presente a eritrofagostose, então a hemácia ela não é para estar fora, né, dos vasos, então os macrófagos fagocitam essas hemácias. Neutrófilos hipersegmentados, que são neutrófilos que são mais velhos, né, já estão há algum tempo ali. E pode estar presente também células mesoteliais. As células mesoteliais, elas são as de revestimento de toda a serose. Então, elas possuem uma grande capacidade de mudança, né? Elas podem se tornar macrófagos e ter uma capacidade de fagocitação. E muitas vezes elas podem estar presentes de forma reativa. Porém, a gente tem que levar em conta que essa reação ela ocorre em casos, por exemplo, de inflamação ou então em casos de um extravasamento de líquido. Então, ela ocorre de forma até que, vamos dizer, fácil, né? Ela pode estar presente. No caso dessa imagenzinha do microscópio, deixa eu ver se eu consigo mostrar o mouse. A gente tem aqui as células mesoteliais. Então, é uma célula mesotelial reativa, com presença desse glipocálix, esse material rosa. E quando ela está reativa, ela pode apresentar também até mesmo alguns critérios de malignidade, como, por exemplo, binucleação. Bom, falando um pouco sobre as classificações agora, a gente tem as diferentes classificações quanto à composição e quanto à etiologia. Então, no caso, a gente tem o transudato puro, o transudato modificado e o exudato, que pode ser séptico ou não, né? Presença de micro-organismos ou não. Quanto à etiologia, a gente tem, então, uma efusão hemorrágica, pode ser hemorrágica, neoplásica, um uroperitônio, biliperitônio, quilo e pseudoquilo. Começando pelo transudato, é importante a gente entender qual o mecanismo e não ficar pensando tanto em classificar essa efusão. Então, o transudato ele acontece em casos de hipoproteinemia, né, que vai acontecer da diminuição da pressão oncótica, né, lembrando lá do começo. Então, com a diminuição da quantidade de solutos, vai ficar mais difícil de manter o líquido dentro do vaso e ele vai sair para os tecidos, né, para a parte tissular. Então, possíveis causas, hepatopatia, como eu tinha falado, né, o maior sítio de produção de albumina é o fígado. No caso de uma gastroenterite, então, né, há perda, há má absorção dessa proteína. Nefropatia, por uma perda de proteína pela urina. Em caso de desnutrição, o animal não se alimenta da forma correta. Aqui do lado, a gente tem uma tabelinha com os parâmetros que são encontrados em um transudato, mas também não é uma via de regra. Então, um transudato ele tem uma baixa quantidade de proteína, né, menor que 2,5,
A contagem de células nucleadas ela é menor que 1.500 e pode estar aumentada em casos de cunhos, né? A densidade ela é menor que 1,017. O aspecto dela varia de líquido a discretamente turvo, então uma baixa similaridade, né? Bactérias ausentes, e as células predominantes podem ser mononucleares, mesoteriais, ou também pode ter um predomínio de neutrófilos. Como eu falei, é importante não a gente ficar pensando em classificar entre os dados e decorar essa tabelinha, mas sim entender mais o mecanismo, né? No caso do transudato, uma diminuição da pressão aquática. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um transudato, né? Parece realmente uma água, né? Tem um aspecto incolor. E aqui um animal, um ascite. Pode perceber que o animal, apesar de ter esse grande, né? Esse abdômen estendido, ele é um animal magro, né? E tem aqui, ó, a presença das costelas bem demarcadas, tá? Então pode ser um animal que apresenta desnutrição. Falando sobre o transudato modificado, ocorre em caso de congestão ou hipertensão, né? Daí vai haver o aumento da pressão hidrostática, né? Na passagem do sangue pelos vasos, a força que o sangue exerce pela passagem dos vasos. Então, em caso de congestão e hipertensão, vai haver o aumento da pressão hidrostática. Possíveis causas, então, cardiopatia, né? Como eu tinha falado, da insuficiência cardíaca congestiva, casos de hepatopatias, o que eu tinha falado para vocês da hipertensão portal, em casos de neoplasias, torção de órgãos, pode também acontecer em casos de uroperitônio e coagulopatias. Aqui a gente tem do lado, então, o transudato modificado nada mais é do que o meio termo entre o transudato e o exudato. Então, a quantidade de proteína dele varia de 2,5 a 7,5. A contagem de células nucleadas de 1.000 até 7.000. A densidade de 1,017 a 1,025. O aspecto discretamente turvo a turvo, então aqui você já vê uma maior presença de celularidade, né? Bactérias ausentes. E as células predominantes, né? Podem ser linfócitos, monócitos, misturiais, ou até mesmo as hemácias. Então, como eu falei, é lembrar que o mais importante aqui é você entender o mecanismo, né? No caso, então, a congestão e hipertensão que vai causar uma pressão hidrostática. Aqui é um caso de transudato modificado, então já não tem mais aquele aspecto incolor, né? No caso, tem um aspecto aqui amarelado nas imagens. E um exemplo de transudato que nós temos é a PIF. A PIF, inclusive, ela pode transitar de um transudato modificado para um exudato, dependendo da forma que o animal responde, né? Mas a PIF ela tem umas características específicas, né? A peritonite infecciosa felina. Ela tem uma alta viscosidade, né? Que pode ser percebida aqui nesse videozinho. Então, perceba como é difícil de preencher o capilar, né? Por essa alta viscosidade. Tá? A quantidade de proteína, no caso da PIF, ela é alta, então maior que 4,5 gramas. Caso seja feita a dosagem, né, dessa infusão, a relação albumina-globulina ela vai estar menor que 0,8, tá? É esperado se encontrar isso. A contagem de células nucleadas pode variar de 2.000 a 6.000, mas não se prendam a esses números, porque em casos, há casos e casos, então pode acontecer de estar presente uma quantidade de células muito maior. E aqui a gente tem uma lâmina de PIF. Então, perceba a presença de grande quantidade, né, de neutrófilos aqui, e a presença também desse fundo proteico, que é bem característico de PIF. Falando agora sobre o exudato, ele acontece pelo aumento da permeabilidade capilar, né? Então, ele pode acontecer de forma não séptica, no caso de um processo inflamatório, né, que vai gerar ali uma vasculite, e a principal presença de células são os neutrófilos. O exudato ele, não séptico ele pode acontecer em casos de pancreatite, né? Então há uma irritação química da cavidade abdominal, em casos de neoplasia, de corpo estranho ou até mesmo a PIF, né? Então, relembrar que no caso do aumento da permeabilidade capilar, há um aumento dos espaços endoteliais, né? Então, o que vai acontecer é um grande extravasamento, tanto de líquido, né, de proteína, e também de células. O exudato, ele possui uma grande quantidade, né, de proteína, então maior que 3. A contagem de células nucleadas, ela é maior que 7.000. A densidade, ela é maior que 1,025. O aspecto, ele é turvo. E a presença de bactérias é variável, né, dependendo se é um exudato séptico ou não séptico. E a predominância das células podem ser os neutrófilos, macrófilos, ou então as células mesoteliais.
Aqui falando sobre o exudato séptico, então, que é quando há a presença de micro-organismos, né? Principalmente a presença de bactérias. No caso, o exudato séptico também é um predomínio de neutrófilos, né? E essas bactérias elas podem vir tanto por via hematógena ou então por via linfática, e também pode vir de órgãos adjacentes, né? Como, por exemplo, pulmão e intestino. No caso aqui do lado, a gente tem uma imagem com as setinhas que estão mostrando as bactérias, e aqui tem também vários neutrófilos degenerados, né? Percebam como ele tem um aspecto de cromatina bem frouxa, e esse aspecto é demasiado. Então, a gente tem bactérias presentes aqui. Tanto bactérias fagocitadas, né? As bactérias não são fagocitadas pelos neutrófilos, tá? Lembrando disso. E também a presença de bactérias livres aqui, ó, sem ser fagocitadas. É importante a gente diferenciar, quando a gente lê uma lambda, se há a presença de pleomorfismo bacteriano, ou seja, se a morfologia dessas bactérias é única ou se ela varia. Por quê? No caso de uma contaminação, ou seja, uma punção errônea, uma punção de uma alça intestinal, obviamente vão haver bactérias. Então, quando a gente cora essa lambda, a gente vai ver não só um tipo de bactérias, né, como vários. Já no caso de um exudato séptico, né, sem ser uma contaminação, né, o que vai acontecer é que essa bactéria, que é patogênica, ela vai dominar as outras, né? Então, ela vai ser mantida apenas uma morfologia. Resumindo, então, é que a gente tem uma tabelinha com todos os tipos de classificação, né? Como eu falei para vocês, é importante vocês lembrarem mais do mecanismo do que ficar pensando se é um transudato, transudato, um exudato. Essa tabela ela ajuda, mas é mais importante vocês entenderem como ocorre, para depois também pensar nas possíveis causas. É importante destacar, né, que dentro aqui, que a presença de proteína, né, e a quantidade de proteína e a quantidade de células nucleadas é o que vai nos dar mais um norte, né, em relação a essa classificação. Né? Então, o transudato tem uma baixa quantidade de células de proteína, o transudato notificado uma quantidade moderada, e o exudato uma quantidade alta, tanto de proteína quanto de células. Falando um pouco agora sobre a efusão hemorrágica, ela possui diferentes causas, né? Ela pode ser iatrogênica, ou seja, durante a coleta acabou funcionando algum vaso de forma errônea, então, obviamente, né, você vai estar retirando sangue. É importante, durante a coleta, você perceber se aquele líquido começou de uma cor e foi variando para outra. Então, você começou, às vezes, um líquido hemorrágico, e depois variou, ele clareou um pouco. Né? Você pode estar acontecendo uma função de forma iatrogênica. No caso de um trauma, né, então há uma ruptura de um vaso sanguíneo, e aí vai haver um extravasamento de sangue. Em caso de coagulopatias, né, causas primárias, já vai haver, né, um extravasamento de sangue para fora dos vasos. E é importante a gente fazer testes de coagulação, um coagulograma, com TP, TPA. Em caso de neoplasia também, pode estar presente uma efusão hemorrágica. Então, a gente tem um aspecto realmente nessa imagem aqui, ó, tem um aspecto realmente de sangue. Né, no caso de efusão hemorrágica. É importante a gente diferenciar a efusão hemorrágica se ela está acontecendo de uma forma iatrogênica ou se ela é de fato uma hemorragia. Então pode ser feita a centrifugação desse líquido, né? Em casos de uma punção iatrogênica, você vai ver a presença de um sobrenadante e a formação de um botão de hemácia. Então foi apenas uma contaminação. É importante a gente ver também a presença de plaquetas, né? As plaquetas, elas quando elas saem do vaso, elas rapidamente se agregam e elas desaparecem de forma muito rápida. Então, isso também vale para coagulação. Como eu tinha falado para vocês, né, a cerose ela tem propriedades contra a formação de coágulos muito fortes. Então, se uma amostra está coagulando, possui duas causas, né? Ou foi feita uma punção iatrogênica, certo? Então, feita a punção de um vaso, ou então está acontecendo uma hemorragia de forma aguda. E o mesmo serve para plaquetas, né? Como ela, quando está fora do vaso, ela rapidamente some, então o que é indicativo é de que se há presença de plaquetas, de coagulação, ou é uma hemorragia aguda, ou então pode ser uma punção iatrogênica. Pode estar presente também uma eritrofagocitose, ou então a presença de hemosiderina, que daí indica uma hemorragia pré-existente, por ser um processo demorado. A eritrofagocitose, aqui em cima a gente tem um macrófago, né, fagocitando várias hemácias. Então, ela indica a presença de uma hemorragia
e ainda pode estar acontecendo também. E aqui embaixo a gente tem essas setinhas mostrando esses pigmentos azuis, tá? Que é a hemosiderina, que é a forma de armazenamento de ferro. Então, depois de fagocitar as hemácias, o que vai sobrar são os estoques de ferro e vão ser armazenados na forma de hemosiderina. Sobre as neoplasias, a gente pode encontrar alguns tipos delas durante a efusão. Então, como por exemplo, o linfoma, mastocitoma, sarcoma, mesotelioma, carcinoma ou adenocarcinoma. O mastocitoma e o carcinoma, o adenocarcinoma, são neoplasias que têm uma maior facilidade de se foliar, ou seja, das células se desprenderem e estarem presentes na efusão. Então, esse é um grande desafio do diagnóstico de uma neoplasia numa efusão, porque os tumores, em geral, não esfoliam. Então, a ausência, né? Se o clínico desconfia de uma neoplasia, a sua ausência da presença de neoplasias, ou a ausência de presença de células neoplásicas, não exclui a presença de uma neoplasia que apenas não esfoliou. Então, aqui a gente tem alguns critérios de malignidade. Então, na imagem aqui em cima, do lado direito, a gente tem o linfoma. Então, são células, são linfócitos jovens, né? Apresentando aqui uma basofilia citoplasmática. Também tem um tamanho muito grande, né? Vocês podem comparar com as hemácias aqui ao lado. Nessa imagenzinha aqui do meio, a gente tem o mastocitoma. Então, a característica dele é a presença desses grânulos corados. Então, a gente vai ver também a mesocitose, a mesocariose. Algumas células podem estar sem esses grânulos também. E aqui embaixo, do lado direito, a gente tem a presença de um carcinoma, onde há a presença de vacúolos gigantescos, inclusive empurram, né, o núcleo para a periferia. E também a presença aqui de figuras de mitose. Então, tem uma mitose aqui embaixo de uma forma bem bizarra. Agora, falar um pouquinho sobre o quilo, né? Ele ocorre devido a uma obstrução, então um interrompimento, né, da drenagem linfática, né? Ou então por um trauma, onde há o rompimento dos vasos linfáticos. Ele tem um aspecto leitoso, muito falado para vocês, e a cor dele é geralmente esbranquiçada, né? Um aspecto leitoso, e deixa eu só tomar um golinho para ver o que está seco. E pode ter esse aspecto um pouco mais de iogurte, né? Devido à presença de hemácias. O quilo nada mais é do que a linfa, onde vai ter a presença de quilomicrons, né? Que são lipoproteínas, onde a principal delas são os triglicerídeos. E na linfa também vão conter os linfócitos. Então, o que a gente espera, né? Na análise histológica é que os linfócitos sejam células predominantes no caso de um quilo. Pode acontecer também o pseudoquilo, que é muito pouco descrito na veterinária. Então, ele é causado devido à degeneração da membrana celular. Então, ele acontece quando há a presença de debris celulares, né, que vai gerar a degeneração da membrana celular. E o que vai estar presente ali é o colesterol, e não os triglicerídeos. Porém, o aspecto deles, tanto do quilo quanto do pseudoquilo, macroscopicamente, eles são parecidos. Por isso é importante a gente diferenciar o quilo de um pseudoquilo. Então, pode ser feita a dosagem de triglicerídeos e colesterol. Então, no caso de 1 quilo, a quantidade de triglicerídeos vai estar aumentada quando comparada, né, com a dosagem sérica. E no caso de 1 pseudoquilo, a quantidade de colesterol vai estar aumentada quando comparada com o sérico. Vou relembrar, né, que o quilo ele tem triglicerídeos porque ele provém da linfa e o pseudoquilo ele tem um aumento de colesterol porque ele provém da degeneração da membrana celular. Uma outra prova que pode ser feita é a adição de éter a esse quilo, porque quando você adiciona o éter, ele vai dissolver, né? Ele é solúvel em éter, os triglicerídeos, então vai haver uma mudança de cor, ele vai deixar de ter esse aspecto, né? E vai haver uma mudança, tá bom? A gente também pode confirmar que é 1 quilo. Aqui só uma imagenzinha de 1 quilo, com presença de macrófagos, e uma característica citológica que pode ser encontrada, né, numa efusão quilosa, é a presença de macrófagos com uma grande quantidade de vacúolos, tá? Então, só representando aqui do lado. Pode acontecer também um uroperitônio, então, decorrente de um trauma, seja na uretra, no ureter, ou então na bexiga.
E esse extravasamento, né, de urina vai causar uma irritação química, vai gerar um processo inflamatório e, consequentemente, um processo exudativo. Existe uma grande variação do que a gente vai encontrar na citologia, da quantidade de células, da quantidade de proteína. Isso depende da duração e também da diluição, né, da quantidade de urina presente e da quantidade de tempo que esse trauma aconteceu até ser encaminhado para uma clínica. Os neutrófilos podem estar degenerados, né, por causa dessa irritação química, nesse caso. E pode ser feito, né, para que vocês confirmem ser um uroperitônio, a dosagem de creatinina, que vai estar sempre comparando, né, a dosagem sérica com a dosagem da efusão, porque a gente nunca sabe qual o parâmetro animal. Se é um animal, por exemplo, que tem alguma nefropatia, a creatinina ele vai estar naturalmente aumentada. Então, é importante a gente fazer a comparação, né, sempre de sérica com a efusão. No caso, o que a gente espera, para se confirmar o uroperitônio, é que a creatinina da efusão estará 2 vezes maior do que a dosagem sérica. E também pode ser feita a dosagem do potássio, que tem uma sensibilidade, uma especificidade até maior que a da creatinina, né? Então, ali na proporção de 1 para 4, também já é possível fechar o diagnóstico de uroperitônio. Também pode acontecer o biliperitônio, no caso de traumas, né, onde há um rompimento da vesícula biliar, e ela vai causar também uma peritonite química, que vai levar a um processo exudativo. A cor de uma efusão, devido ao trauma, né, rompimento da vesícula biliar, ela varia de verde até um amarelo, alaranjado. E a bilirrubina, né, sempre comparando, como eu falei, a dosagem sérica com a efusão, vai estar 2 vezes, no caso do biliperitônio, vai estar 2 vezes maior do que a dosagem sérica. Aqui nessas imagenzinhas estão mostrando os pigmentos biliares que podem estar presentes, né, nessa efusão. Então, um pigmento biliar que está fora das células e um pigmento biliar que foi fagocitado. É importante a gente diferenciar esse pigmento de hemosiderina. Então, nesses casos, onde há uma suspeita, é interessante fazer essa dosagem de bilirrubina, porque nessa imagem aqui, talvez esteja um pouco mais claro que é um pigmento de bile, não hemosiderina, mas pode acabar gerando essa confusão. Bom, pessoal, depois de tudo isso que eu falei para vocês, eu queria agora falar de um caso clínico, né, para não ficar aqui só eu falando e vocês não pensando. Então, queria que vocês raciocinassem um pouco comigo agora, para a gente ter um pouco de interação. Então, eu vou falar aqui, vou ler o caso clínico, vou ler as alterações para vocês, e depois eu vou, vai ter um QR Code na tela, e também vai ter o link no chat para vocês acessarem e responderem, para ver se vocês estão entendendo a mensagem que eu quero passar aqui, tá? Então, esse caso é um felino CRD macho, um animal comunitário, então um animal de rua e não vacinado, com histórico de apatia há 1 semana, dispneia e hiporexia. Só para falar para vocês também, essas imagens aqui são do sistema do HV. Então, quando a gente vê essa parte azulzinha aqui, é porque está dentro do intervalo de referência. Uma partezinha vermelha é porque está aumentado. E no caso desse quadradinho amarelo é porque está diminuído. Então, a gente bate o olho e meio que já sabe. No caso, então, o que a gente vê é um aumento da proteína total, certo? Tá 10,0, um aumento considerável. Presença de um metarrobisto. A gente tem aqui uma neutrofilia, certo? E uma linfopenia. Aqui na observação, a gente tem um plasma moderadamente ictérico e a presença de linfócitos reativos. Tá? No bioquímico, a gente tem aqui a dosagem de ureia e creatinina baixa, a dosagem de AST normal, a de FA baixa, de GT normal. A quantidade de proteína total estava aumentada também na dosagem do bioquímico, né? E quando a gente fracionou, a gente viu que o que estava aumentado era a globulina e a albumina estava baixa. E aqui, então, esse é o resultado do derrame capilar dele, da análise do derrame capilar dele, desse animal. Então, no exame físico, o volume, né, tinha 14 ml, a cor estava amarelo, o aspecto turvo, a densidade de 1,046 e a população positiva. No exame químico, a gente tinha um pH de 7,0, proteína 6,6 gramas por decilitro, também aumentado, fibrinogênio menor que 200, na glicose, a glicose estava negativa e sangue oculto 2 cruzes. No exame histológico, a gente viu uma baixa quantidade de hemácias, uma quantidade bem alta de células nucleadas, né, de 32.000. Na histologia, o que a gente viu, então,
foi o predomínio de neutrófilos, 73%, né, em sua maioria degenerados, seguidos de macrófagos, 12%, linfócitos típicos, 8%, e células mononucleares, 7%. Tinha também a presença de eritofagocitose, citofagocitose, células piquenóticas, raras células mesoteliais e fungo proteico, além de hemácias livres e íntegras. Então, antes de eu discutir sobre o caso com vocês, eu queria que vocês respondessem o QR Code, né? Esse é um momento de dúvida aí. Então, tá aqui na tela, imagino que esteja no chat também. Então, eu vou dar mais ou menos um tempinho de um minuto e pouquinho, para vocês responderem. E depois eu volto também. Eu vou acompanhando aqui as respostas de vocês, enquanto vocês podem ir respondendo. Deixa eu só abrir o site aqui no e-mail para ver o resultado de como está indo o enquete. Tá, tem mais ou menos 30 e pouquinhos 30 votos agora. Eu acho que tem mais gente aí assistindo, né? Acho que dá para esperar mais um pouquinho. Não sei o que vocês pensam, né? A maioria está acertando, pelo menos. Ó, aqui tem o hemograma, tá? E aqui a recusão. Para vocês pensarem mais um pouco. Vou dar mais uns 20 segundinhos só para vocês, tá? Tá, acho que é isso, gente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse caso com vocês. Então, começando aqui pelo hemograma, a gente já vê o aumento de proteína. Então, é interessante, né, fazer, nesse caso, a dosagem bioquímica das frações, para a gente saber se esse animal pode estar com proteína aumentado com uma desidratação ou se então é um aumento da parte da globulina. É o que a gente vê aqui, né, no bioquímico. A gente viu que a quantidade de globulina está aumentada, então indica a presença de um processo infeccioso, certo? E a albumina é diminuída. Lembrando que a albumina ela é uma proteína de fase aguda negativa, então é esperado que ela esteja diminuída. E além disso, um animal que está em apatia há uma semana, então provavelmente não se alimenta de forma adequada também. Falando aqui sobre a parte do leucograma, então a gente vê uma neutrofilia e uma linfopenia, certo? Então pode estar sendo decorrente de um estresse, um animal que não consegue respirar de forma adequada, né? Um animal com dispneia. A gente vê aqui também a presença de um plasma moderadamente ictérico, né? E presença de linfócitos reativos. Tá? Essa icterícia, ela pode ser causada por uma hemólise, né? Lembrando lá da icterícia, ela pode ser pré-hepática, hepática ou pós-hepática, mas no caso aqui, a gente vê que os parâmetros, né, aqui de hemácia, de hematócrito, estão bem próximos, né, do valor de referência. Então, no caso desse animal, se espera mais que ele esteja tendo uma icterícia devido a uma hemólise. Falando então sobre a parte do derrame, então
é um derrame que tem uma cor amarelada, certo? Vocês lembram lá quando eu mostrei sobre a PIF para vocês, a cor dela? O aspecto, então, turvo, grande quantidade de células, nossa, densidade de 1,046, tá? Grande quantidade de proteína. No exame químico, pH 7,0, proteína, né, bem aumentada, de 6,6. Glicose negativo, então o que a gente vê aqui é uma solaridade bem alta, né, que está consumindo essa glicose. Presença de sangue oculto, 2 cruzes, né, bem pouquinho, né, a gente é bem pouca hemácia. Então a gente vê aqui o predomínio de neutrófilos, 73%, são maioria degenerados, seguidos de macrófagos, 12%, linfócitos típicos, 8%, e células mononucleares, 7%. Presença de eritrofagocitose, então indica que essas hemácias já estão ali há algum tempo. Citofagocitose também, né? Essas células leucócitas podem estar ali há algum tempo e com o envelhecimento deles, eles são fagocitados. Células picnóticas, né? Lembra que eu falei para vocês que quando a célula vai entrar em apoptose, ela condensa o núcleo e aí a partir disso, né, ela vai ou ser fagocitada ou vai realmente realizar uma apoptose. Raras células mesoteliais, então é esperado, né, devido a serem essas células que revestem toda a serosa, e também o fungo proteico, né? Mais um aspecto aqui que eu falei para vocês sobre a PIF. Então também tinha a presença de hemácias livres íntegras. Então nesse caso aqui, o que a gente tem é um exudato, certo? Pela grande quantidade de células nucleares que a gente vê, grande quantidade de proteína, né, bem aumentado mesmo. E como causa, a gente tem uma causa inflamatória. Não sei se vocês vão lembrar, mas a PIF, no caso da PIF efusiva, o animal ele tem uma resposta humoral bem exacerbada. Então, a formação de imunocomplexos são depositados nos vasos, isso vai gerar uma vasculite, consequentemente, né, um extravasamento de todo esse líquido, e vai acontecer toda essa efusão. Tá? Espero ter ficado claro para vocês. Eu tenho mais um casozinho só, coisa rápida, e depois a gente vai para as dúvidas, tá? Se vocês tiverem alguma. Aqui a gente tem um outro caso de um canino, um pitbull macho, de apetite seletivo e abdômen abaulado. Tem histórico de melena há 4 dias e leve apatia. Então aqui no hemograma a gente vê que esse animal ele tem uma anemia, né? Diminuição tanto de hemácias quanto de hemoglobina, quanto de hematócrito. A proteína dele também está baixa, certo? E no ecograma, né, tudo dentro do intervalo de referência. Ele tinha aqui a presença também de uma discreta anisocitose. No bioquímico, a gente vê a dosagem de ureia e creatinina normais, certo? O aumento da LT, da ST e da GGT, certo? Enzimas hepáticas e FA normal. Proteína 4,2, globina 1,6, globina 2,6. Todas também diminuídas. E aqui, a análise do derrame dele. Então, o volume que foi enviado de 14 ml, a cor, né, incolor, aspecto líquido, uma densidade bem baixa, né, 1,006, população negativa. No exame químico, a gente tinha um pH de 8,0, proteína menor que 2,0 gramas, pouca proteína, certo? Fibrogênio não foi realizado devido à baixa quantidade de proteína. Glicose 3 cruzes, sangue oculto 1 cruz. Na análise histológica, a gente viu só a presença de uma hemácia, certo? E a quantidade de células nucleadas 45. Então, repare que tem uma baixa quantidade de células nucleadas e uma baixa quantidade de proteína. Na histologia, teve o predomínio de neutrófilos segmentados, 65%, seguido de células mononucleares, 31%, macrófagos, 3%, e linfócitos típicos, 1%. Tinha também a presença de raras hemácias livres e íntegras. Tá? Então, agora, mais um QR Codezinho para vocês acessarem, tá? Pensarem um pouco sobre esse caso e responderem lá. Vou dar mais uns 2 minutinhos para vocês, tá bom? E aí vocês vão respondendo.
eu acho que a maior parte das pessoas já votaram, né? Então, a maior parte acertou. A presença de uma diminuição da pressão alcoótica causada por uma hipoproteinemia. Essa diminuição tem como causa uma hepatopatia. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse caso. Aqui, o animal ele tem uma anemia, provavelmente causada por essa perda de sangue, né? Então, o animal ele tem melena, ou seja, a presença de sangue digerido nas fezes, certo? E esse animal também tem uma apatia. A quantidade de proteína dele está baixa, então talvez essa apatia pode estar levando a uma baixa alimentação, né? Ele tem um apetite seletivo, então não se alimentando direito pode levar também, né, a diminuição da proteína por uma baixa ingestão de albumina, mas isso é um processo mais crônico também. Glicograma, tudo certo. E também a presença de uma discreta lisitose que indica aqui um grau de regeneração. No bioquímico dele, o que a gente vê é ureia e creatinina normais, um aumento aqui, ó, de ALT e AST, certo? Então, e também de GGT, indicando aqui uma hepatopatia, certo? Ao cometimento do fígado. E lembrando lá que o fígado é o principal sítio, né, de produção da albumina. Então, quando ele está afetado, pode acontecer a diminuição de albumina, consequentemente, diminuição da pressão alcoólica e extravasamento de líquido, certo? Então, a gente constata aqui também, né, a proteína total no bioquímico também estava bem baixa, né, quantidade 4,2, albumina 1,6 e 2,60. E aqui falando sobre a análise do derrame, né, então a gente tem um aspecto aqui, ó, incolor, uma cor incolor e um aspecto límpido. Então, bem característico aqui de um transudato puro, certo? No exame químico, pH 8,0, lembro que eu fui para vocês mais próximo, um pouco do neutro, né? Está um pouco mais alcalino, mas é o que pode ser esperado. Glicose 3 cruzes, sendo oculto uma cruz. Exame histológico, baixa quantidade de células, certo? Porque há apenas a diminuição da pressão alcoólica, então o que passa ali realmente é líquido. E aqui, então, na histologia, predomínio de neutrófilos segmentados, que eu falei para vocês. Pode variar, pode ser presença de mais células mononucleares, mas pode ser também que sejam de neutrófilos, certo? Seguido, então, depois de macrófagos e depois de linfócitos típicos. Presença de raras hemácias livres e íntimas. Porque, às vezes, sempre acaba extravasando uma ou outra hemácia, certo? Então, elas podem estar presentes também. E, sobre o caso clínico, era mais isso. Espero que eu tenha contribuído um pouco com a noite de vocês, com essa noite de terça-feira, que vocês tenham entendido um pouco mais de como funciona o mecanismo, de como interpretar um laudo de um derrame cavitário. Se você errou a questão, não fique triste. A palestra ela é gravada, então você pode assistir de novo e entender melhor essa parte, certo? E, então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que está aqui no slide. Pode entrar também em contato comigo pelo Instagram. Eu não posto absolutamente nada, mas se vocês quiserem entrar em contato lá para mandar mensagem, para perguntar alguma coisa, eu acho que é mais fácil de responder. Também sigam, por favor, o Instagram do LCV, certo? O laboratório, lá sim tem conteúdo sobre o laboratório clínico e também palestras, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Eu acho que agora vamos para as dúvidas, se elas estiverem por aí. Gabriel, parabéns pela palestra, sensacional. Obrigado. Temos aqui algumas perguntas, eu vou ler aqui para você. Vamos lá. A primeira foi da Camila Roque. Ela pergunta: já vi também fazerem a dosagem da proteína no refratômetro e no aparelho de bioquímica, além da fita que foi citada. No caso, a escolha do método vai depender de qual fator? Aqui a gente também faz, acho que acabou mesmo faltando eu citar, né? A gente também puxa, né, um capilar do tubo com EDTA, centrifuga ele e depois também avalia, né, em refratômetro a quantidade de proteína. A proteína da fita urinária, da fita reagente, né? Ela é semi-quantitativa. Então, são poucos traços. Se não me engano, uma cruz são 100 miligramas. Então, ela tem uma dosagem muito baixa, né, se você for ver. Então, pode ser feita a dosagem em refratômetro, certo? No caso, qual vai ser a diferença da dosagem de refratômetro para a bioquímica? Em bioquímica, a gente consegue também avaliar a presença de globulina, né? A gente pode fracionar as proteínas, certo? E ver tanto a parte de proteína total, albumina e também a globulina. Ou no refratômetro, né? A gente vê de forma
direto, né, a quantidade de proteínas por gramas por decilitro. Eu acho que era mais isso. Show. Próxima pergunta é... é da Gabriela Mota. Ela pergunta, qual a importância da dosagem da glicose dos derrames critários? A glicose, né, como eu tinha falado, ela está relacionada principalmente à quantidade de células. Então, no caso de uma neoplasia, por exemplo, a gente espera que a glicose esteja baixa, né, porque vai haver o consumo. Ou então, no caso de grande quantidade de celularidade, seja uma neoplasia ou não, né, essa glicose pode ser consumida. E também na presença de micro-organismos. Essa glicose, com o consumo dela, né, ela pode ser esperada baixa. O normal é que ela esteja ali entre uma cruz a 2 cruzes, ou então ela pode ser também feita a dosagem tanto do derrame quanto a dosagem sérica, e o esperado é que a dosagem do derrame represente 70% da dosagem sérica. Fechou. Mais alguma? Tem sim, Gabriel. Da Gabriela Brandini. Como é feita a contagem de células na câmera? Quais quadrantes contar e qual cálculo? Deixa eu ver se eu... Tem a imagem? Tanto na imagem aparece os quadrantes também. Tá, mais ou menos, né? Não vou conseguir mostrar 100% para você. Mas a contagem, ela é feita, a gente pega, né? Lembra, né? Para a contagem de células, a gente usa o tubo com EDTA, certo? E a gente vai puxar um pouco desse líquido e vai colocar na câmara de Neubauer. Na câmara de Neubauer, a gente vai ver tanto células, tanto hemácias, quanto células nucleadas. Então, na parte central da câmara de Neubauer, é onde a gente vai contar as hemácias. É igual como se fosse contar as hemácias para, no caso de fazer um hemograma, para avaliar a quantidade de hemácias totais, certo? Então, o que a gente faz é contar 5 quadrantes da parte central. Então, ó, aqui a gente tem um quadrante, certo? Mais ou menos bem delimitado. E a gente vai contar. Nessa imagem só tem hemácia, tá? Então, a gente vai contando todas as hemácias daqui, contando de tudo, desse quadrante, e mais 4, certo? E aí a gente vai ter a quantidade de hemácias, tem uma fórmula, certo? Que eu não vou lembrar de cabeça, mas eu posso pegar depois, é porque tem, eu não lembro direito, sei que tem a altura da câmara, vezes 10, quantidade de células, e também essa fórmula, ela varia de acordo com a diluição. No caso de uma fusão que tem uma grande quantidade de células, a gente pode diluir essa quantidade de esse líquido, para que então facilite a contagem e a fórmula também vai mudar. Eu vou acabar devendo para você, era a Gabriela, o nome dela, né? Acho que é isso. Mas eu posso pegar depois a fórmula para você, sim, de cabeça, eu não vou lembrar. E aí também é feita a contagem de células nucleadas, tá? As células nucleadas, elas são contadas nos quadrantes laterais. Então, esquerda superior, direita superior, esquerda inferior e direita inferior, certo? E a gente vai contar, os quadrantes, eles são diferentes, eles não são dessa forma aqui, ó, com essas delimitaçõezinhas. Eu devia ter pegado, né, uma imagenzinha certinho da câmera de Neubauer para mostrar para vocês, mas a ideia é feita na contagem, então, os quadrantes superior, né, dos 4 quadrantes, né, aqui, 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 aqui. Você está pegando bem na imagem, certo? E depois é aplicada uma fórmula também, né, as fórmulas elas são diferentes, tanto para hemácia quanto para células nucleadas, e aí assim a gente vai ter a contagem total. Beleza? Sobre a fórmula eu vou ficar devendo, não lembro de cabeça, mas posso passar depois. Talvez se alguém lembrar e quiser colocar no chat também do LCV, porque de cabeça eu não lembro. A próxima pergunta é da Jéssica, que quer saber como dosa fibrinogênio. A dosagem de fibrinogênio ela é feita a partir do tubo com EDTA. Então a gente vai puxar 2 capilares, certo? É como se fosse feito no hemograma também, da mesma forma. A gente puxa 2 capilares, que vão ser centrifugados, e a gente vai avaliar a quantidade de proteína. Caso a quantidade de proteína desse derrame seja menor que 2, não é realizado o fibrinogênio, né? Porque o refratômetro ele é mais qualitativo, né? Então, ele varia, né, de 2 em 2 na contagemzinha dele, né?
Então, nesses casos, não é feita a dosagem de fibrinogênio. Caso, então, a proteína, por exemplo, deu 5, tá? Então, vai ser feito fibrinogênio. Rodou os 2 capilares, deu 1 refratômetro, deu 5. Agora você vai colocar esse capilar em banho-maria, tá? Se não me engano, a 65 graus, por 3 minutos. Deixa lá, marca o tempo, depois centrifuga novamente. O que acontece? Quando você coloca em banho-maria, vai haver a coagulação, certo? Das proteínas. E aí a gente vai depois centrifugar novamente esse capilar que passou por banho-maria por mais 5 minutos. Depois a gente faz a leitura no refratômetro. Então, a partir da leitura, né, como houve a coagulação, certo? O consumo dessas proteínas, então a diferença do primeiro capilar para o segundo vai ser a quantidade de fibrinogênio. Então, se o primeiro deu 5 e o segundo deu, por exemplo, 4,4, então o que a gente tem aqui são 600, o fibrinogênio, no caso, deu 600. Tá? Essa é a conta e a forma que é feita. Calma. Como diferenciar a cor do quilo e pseudo-quilo após a centrífuga? A cor, peraí. No caso, eu acho que pode ser feita a centrifugação também. Deixa eu colocar no quilo aqui. Mas a principal forma, se não me engano, de diferenciação está mais nessa parte de dosagens de bioquímico, certo? Então, foi o que eu tinha falado, né? No caso do quilo, a gente tem um aumento de triglicerídeos, e no caso do pseudoquilo, a gente tem um aumento de colesterol. E também tem a prova, né, que os quilomítoros são solúveis em éter, então há essa mudança de cor. Eu não lembro agora se tem uma prova também de centrifugação. Eu acho que essa parte eu vou ficar devendo também, mas eu posso dar uma pesquisada e ver se tem uma diferença de centrifugar 1 quilo e um pseudoquilo. Pode ser também feita, né, uma prova de centrifugação para descobrir qual o tipo. Mas lembrando, né, que o pseudoquilo, como eu falei para vocês, ele é muito pouco descrito na veterinária. Para vocês terem noção, a professora Regina nunca viu um pseudoquilo aqui no laboratório. Então é uma coisa que vai ser muito rara de se encontrar na rotina. Mas que é importante, né, ser feita essa diferenciação de quilo e pseudoquilo. A próxima pergunta é da Joana Diniz. Ela quer saber o que priorizar para a classificação geral quando a proteína total e a contagem celular não batem? No caso de classificação pela passagem de transudato, esse tipo de coisa? Como que é a pergunta, de novo? O que priorizar para a classificação geral quando a proteína total e a contagem celular não batem? É que não sei se eu entendi muito bem, né? No caso aqui das classificações. Como eu falei para vocês, não se prendam muito essas classificações. O mais importante, né, é a quantidade de proteína e a contagem de total de células nucleares. Pode ser, eu não entendi muito bem, tipo assim, não batem. Por exemplo, você fala assim, se deu muito alto uma proteína, acabou que ficou um pouco confuso, eu não entendi muito bem a sua pergunta. No caso, também pode ser avaliado os outros aspectos, então, se você não conseguiu definir a partir desses 2 parâmetros, pode ser utilizado, então, a densidade, o aspecto, se há números de bactérias. Então, a densidade, ela vai variar, no caso dos modificados, de 1,017, 1,025. No caso de oxidato, marca 1,025, tá? A presença de bactérias em oxidato, ela é variável, então pode ser um oxidato séptico, não séptico. Então, a partir desses detalhes, você pode acabar fazendo essa classificação. Mas, como eu falei, não se prenda tanto. Se bateu essa quantidade de células, se bateu essa quantidade de proteína, é isso, é X ou é Y. Pense mais sobre o mecanismo de como aconteceu aquela efusão, para você também ter possíveis causas na sua cabeça e depois fazer um diagnóstico mais certeiro também. Certinho, Gabriel. Então, só tiveram essas perguntas, no mais, só elogios para você. Ótima palestra, parabéns, obrigada. Né? Obrigada pela presença de vocês até agora. Mais uma vez, reforçando que as palestras, algumas já foram liberadas, está no nosso canal, e à medida que tiverem as próximas, serão liberadas também. A lista de frequência já foi disponibilizada. No mais,
Só isso, muito obrigada a todos e até o nosso próximo encontro na quinta-feira. Obrigadão, gente, por todo mundo que compareceu e ficou até o final aqui. Espero ter contribuído um pouco com vocês, né? Essa parte de derrames, de interpretação. As pessoas que não conseguir responder certinho as dúvidas, se quiserem me mandar um e-mail, o e-mail está aqui na tela. Pode me mandar perguntando, se quiserem entrar no Instagram também, tanto faz, tá bom? Só me chamar e eu tiro as dúvidas. Ficou faltando, né, a questão da fórmula, a questão da centrifugação. Pode me chamar lá que eu termino de responder também, tá bom? Obrigado, gente. Certinho. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.